Voltamos com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol. Olha, no dia 29 de agosto, amanhã, sábado, é celebrado o Dia Municipal da Visibilidade de Mulheres Lésbicas e Bissexuais. Dentro do calendário do movimento LGBT, agosto marca o mês da visibilidade lésbica. Cecília assumiu para a família que é lésbica aos 13 anos de idade. A notícia não agradou parte dos familiares. Essa parcela, descontente com a sexualidade dela, por preconceito, cortou laços. Dentro do meu ambiente familiar havia muito pouca referência de sexualidades que transgredissem o que é normal, a heterossexualidade normativa. Então teve uma parte da minha família que simplesmente me rejeitou. E eu não falo com essa parte da minha família até hoje, e outra parte da minha família que me aceitou. E isso me faz perceber o quanto é importante você ter uma rede de apoio que te entenda e te acolha, independente da sua sexualidade, da sua identidade de gênero, Lúcia saiu do interior e veio para a capital por conta de lesbofobia. Ela conta que é muito difícil viver em uma sociedade que não aceita e nem acolhe diferenças. O mais importante é, cada vez mais, a gente desnaturalizar preconceitos e discriminações construídos de uma cultura muito machista, muito homofóbica e muito racista. Eu acho que o primeiro passo, o que é mais importante agora, é a gente dialogar com a sociedade, dialogar com o poder público, dialogar com os movimentos sociais, nessa perspectiva de que a sociedade possa desconstruir essa cultura tão discriminatória, tão desigual, e que a gente possa viver uma sociedade melhor e mais igual para todo mundo, independente de orientação sexual, identidade de gênero, raça. No Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, as mulheres lésbicas que têm os direitos violados são acolhidas e recebem orientações de como proceder em cada caso. A maior parte das denúncias é referente à violência psicológica e sexual e discriminação. O centro é composto por uma equipe multiprofissional e conta com um serviço de assistência jurídica, social e psicológica gratuita a essa vítima de violência, e a pessoa LGBT que estiver passando por essa situação pode denunciar, pode buscar um atendimento e orientação aqui no centro. Ela passa por uma escuta pela equipe multiprofissional, para compreender a dimensão da violência, para compreender os fatos que ela está trazendo como denúncia, e a partir disso é feita uma análise pela equipe técnica de quais os procedimentos vão ser realizados. 29 de agosto é uma data importante para elas. A partir do momento que a gente fala sobre isso, de que a gente não torna isso um tabu, a sexualidade, a identidade de gênero um tabu, a gente está abrindo espaço para que as pessoas possam ser quem elas são e conviver dentro da sociedade inclusas, em todos os ambientes e se sentindo pertencentes. E para falar mais sobre o tema, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Dediane Souza, que é coordenadora da diversidade sexual aqui em Fortaleza. O Dediane, é muito importante realmente colocar em discussão na sociedade essa questão do respeito, da visibilidade lésbica, Tratar das questões de sexualidade, das questões de orientação sexual, de identidade de gênero, ainda se faz necessário na nossa sociedade, porque ainda existe um processo de desigualdade entre pessoas heterossexuais e pessoas homossexuais, gays, lésbicas, travestis e transexuais. A data, ela é uma simbologia do que representa a luta das mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil. Esse ano faz 24 anos do primeiro encontro específico de mulheres lésbicas e bissexuais para discutir as suas demandas de violência, demandas de desrespeito, de discriminação. Então, é necessário essa data ainda, tendo em vista que essas mulheres ainda passam pelo processo da invisibilidade do Estado, da invisibilidade das políticas públicas, e ainda do preconceito e da discriminação. Esse dia 29 de agosto, ele foi adotado aqui em Fortaleza como esse dia da visibilidade lésbica, por quê? Há uma referência especial? Esse dia é o Dia Nacional, ele é um marco do movimento de mulheres lésbicas e bissexuais. É importante falar que a gente fala de um movimento muito recente, que é do movimento LGBT de uma forma geral. Ali na década de 80,
né, na década de 70, conhecido como movimento homossexual. Né? E as mulheres lésbicas, elas nunca se viram apenas como homossexual. Né? Tem aí um demarcante da violência de gênero. Então, no Brasil, vão retirar, né, a data do primeiro evento das mulheres lésbicas há 24 anos atrás como uma data de visibilidade delas. Né? Aqui em Fortaleza, essa data é desde 2009, né, em referência a esse evento nacional que marca o início desse movimento específico de mulheres lésbicas e bissexuais no Brasil. A diversidade sexual é um tema que a cada ano vai ganhando mais espaço, vem se discutindo. Como você falou aí na década de 80, o movimento começou, era o movimento homossexual, mas aí foram surgindo, vamos dizer, grupos relacionados a outros gêneros e isso só fez realmente o movimento ganhar ainda mais força, né? É importante falar, né, que no mundo todo, né, o mundo vai estar experimentando outras experiências da sexualidade. Né? E essas experiências da sexualidade vão fazer com que o sujeito se afirme. Né? Então, só a homossexualidade não vai incorporar a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual. Né? Então, no decorrer desse processo, desse movimento, os sujeitos vão se reconhecendo, né, enquanto LGBTI+, hoje, por exemplo, LGBTQIA+. Mas a gente precisa dizer que, localmente, a gente discute as questões de lésbicas, de gays, bissexuais, travestis e transexuais. Né? Outras identidades vão surgindo, mas elas ainda não estão identidades políticas, né, reivindicando políticas públicas. Elas são identidades dentro do campo da afirmação dos sujeitos. Né? É importante a gente ter essa diferença. O que é categoria política, né, de sujeito, de orientação, e o que é identidades, das identidades que vão sendo construídas no decorrer do tempo. Né? Então, os sujeitos vão se afirmando e vão dizendo a gente precisa se organizar, né, nesse movimento, mas a partir do que a gente se afirma, do que a gente se identifica. Para a gente explicar um pouquinho isso, Dediane, que você está falando. Porque tem muitas pessoas que têm maior respeito à questão da diversidade e tudo, mas fica um pouco confuso em relação aos muitos gêneros. Hoje, a política pública, no caso aqui em Fortaleza, as políticas públicas estão direcionadas a que tipo de gêneros, no caso dos grupos aí já reconhecidos? É importante dizer que aqui em Fortaleza, né, a gente tem uma política institucionalizada, né, é importante dizer, desde 2008, né, e aí, quando a política foi construída, ela é construída para a população de diversidade sexual. É assim que é estruturada a nossa política. A política é Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual. Né? Então, a gente já pensa naquele período, né, de construir uma política o mais ampla possível. Né? Mas o movimento ele vai se intitular Movimento LGBT, né, naquele período. Né? A partir de um processo de construção, de organização política, é importante dizer que a gente não está falando de um movimento, né, no campo do abstrato, mas a partir da organização política desses sujeitos. Esses sujeitos vão se afirmar, né, enquanto lésbicas, enquanto gays, enquanto bissexuais, travestis e transexuais. Né? A lógica do respeito, a primeira coisa é perguntar como você gosta de ser tratado. Né? É uma coisa muito simples, como você gosta de ser tratado. Né? Então, a gente vai tratar muito a partir, né, da lógica da afirmação do sujeito. Né? Mas a política estruturada ela é a política, né, que tenta ser o mais amplo possível, mas a gente dialoga quanto às normativas, né, dos acordos internacionais, né, a partir também da política nacional e da política estadual, tratando a política como uma política LGBT. No caso aqui da coordenadoria, qual o tipo de assistência, qual o tipo de trabalho que vocês desenvolvem no sentido da valorização desses gêneros? Pronto, o primeiro momento, né, o VT que a gente acabou de ver, né, ele apresenta um serviço que é nosso, que é o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, né, que é um equipamento que oferta apoio psicossocial e jurídico às pessoas vítimas de violência ou de violação de direito. Né? Nesse campo, a gente vai ter dois campos de atuação. O primeiro é na promoção da cidadania. Então, nesse último período, a gente caminhou, né, por todos os serviços públicos, discutindo o respeito do nome social, discutindo o respeito às mulheres lésbicas, discutindo visibilidade da população LGBT, né, tanto no campo da cultura, no campo da saúde, no campo da educação. A gente trabalha muito numa lógica de garantir o respeito à diversidade, compreendendo que a cidade é de todas as pessoas.
né? E como a gente também tem um campo de atuação, que é do campo de prevenir as violências, né? É importante dizer que a gente ainda tem um número muito grande de violências cotidianas, né? É violência física, é violência verbal, é desentendimento, é discriminação, né? E até assassinato de pessoas LGBT por conta da orientação sexual e da identidade de gênero. Então, a gente vem, dentro desse campo, articulando toda uma rede que garante aí a cidadania plena da população LGBT. Assim como também a gente acredita que a cidade ela tem que ser de todas as pessoas. Então, a gente vai discutir não só as questões LGBT, mas fazer o recorte da igualdade racial, fazer o recorte do direito à moradia. Então, o direito da população LGBT vai perpassar todas as demais políticas públicas da cidade. Olha, a Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza trabalha a promoção, difusão e proteção dos direitos da população LGBT por meio do Centro de Referência Janaína Dutra. O Centro de Referência atende e faz encaminhamentos para casos de violação de direitos da mulher lésbica ou bissexual. Esse trabalho feito pelo Centro de Referência, Dediane, faz todo um monitoramento, principalmente em relação a casos de violência que envolvam esses gêneros aqui na capital, né? Esse trabalho já começa a ter um resultado mais efetivo? Sim, é importante dizer que o Centro de Referência acaba mobilizando aí toda uma rede, né, que a gente vai chamar de rede de proteção e de promoção à cidadania LGBT, né, que vai envolver órgãos do governo federal, órgãos do governo estadual, órgãos do governo municipal, né. É importante dizer que nesse último período, né, a gente conseguiu catalogar os casos de assassinatos de LGBTs, a gente consegue monitorar mensalmente esses casos, né, junto às delegacias, né, no diálogo com o delegado responsável pelos casos, como também da devolutiva desses encaminhamentos para a sociedade, né. É importante dizer que nesse último período, né, a gente tem um caso muito emblemático, é o caso da Dandara, né, que é um caso que a gente monitora desde o primeiro momento que a gente tomou conhecimento e a gente acompanhou até o júri, né. Então é importante dizer que quando o serviço mostra que ele tem funcionalidade, né, mostra que ele tem essa celeridade de mobilizar essa rede, né, ele também ganha credibilidade da sociedade. Então é isso que a gente vem construindo nesse último período, né, construindo fortalecimento do serviço, né, junto com a sociedade civil, junto com os demais órgãos do Estado, para compreender que esses casos de LGBTfobia não possam ficar impunes. E no caso dos diversos gêneros, né, gays, lésbicas, transexuais, travestis, eles hoje, a partir do momento que eles acompanham todo esse monitoramento que é feito diante dos casos de violência que são registrados, vamos dizer aqui na capital cearense, hoje tem aumentado a procura? Há aquele grau de confiança de se buscar o centro de referência, buscar a coordenadoria em busca de apoio, principalmente em situações de violência, de violação de direitos? Sim, é importante dizer, né, que o Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, ele é o único equipamento do estado do Ceará, né, um equipamento nosso da prefeitura, que presta esse atendimento específico à população LGBT, né? Então, esse equipamento ele é construído com uma demanda da sociedade, né? E é importante dizer também que esse equipamento ele acaba construindo aí uma relação com a população LGBT da cidade, né? Porque é um equipamento que tem apoio psicossocial e jurídico, né? Além disso, a gente tem uma área de educativo, né? Que faz a busca ativa desses casos de violência e discriminação na nossa cidade. Então, acredito que nesse último período o centro vem se consolidando como uma referência, né, de um equipamento, né, que responde às demandas da população LGBT, no caso de violência e de violação de direito. Há uma procura boa hoje, Dediane? Como é que é o nível de atendimento, a frequência de atendimento que vocês fazem hoje lá no centro de referência? A gente tem em torno, né, de 170 a 200 casos ano, né? E esses casos eles vão se desdobrar em mais ou menos 100 sessões de atendimento, né? Além disso, a gente tem um educativo, uma área de educativo que realiza treinamento, formação nos equipamentos públicos.
a gente tem dois grupos, que é um grupo de convivência de travestis e transexuais, né, que reúne quinzenalmente para discutir trajetória de vida, e a gente tem um grupo de estudos também para pensar a política pública LGBT, para a gente pensar algumas temáticas, né, do campo dos estudos que envolvem a comunidade LGBT. Então, é importante dizer que é um equipamento que se consolida na cidade como uma referência da temática LGBT. Quais são os maiores motivos de procura? No caso aí, dos casos que envolvem questão de violência e de violação de direitos. Quais são os casos mais comuns hoje dos gêneros que procuram lá o centro de referência? Pronto. É importante dizer que cada população vai ter demandas específicas. No caso da demanda de travestis e transexuais, a maior demanda é auxílio para a retificação de prenome e gênero, né? A partir da decisão da Suprema Corte em 2018, isso é uma realidade. Então, a gente recebe muitas demandas nesse campo. O campo das mulheres lésbicas e bissexuais é muito no campo da violência, né, da violência doméstica, né, e também do campo do adoecimento psicossocial, né, do adoecimento mental, é uma das maiores demandas, da violência verbal e psicológica cotidianamente. Né. A gente vai ter também a demanda, né, dos homens gays e bissexuais, que vão ser muito no campo também de orientação para de solução de união estável, né, ou casamento, né, ou receber orientação para como proceder no direito, né, do casamento civil. Né? Então, cada população vai ter sua demanda específica. Né? É importante dizer que dentro da comunidade LGBT como um total, a gente vai receber violações de direito cotidianamente também, né, dentro do campo que foi discriminado ou no condomínio que mora, né, ou no equipamento público, né, e a gente acaba construindo aí um processo de mediação, né, entre o usuário, né, e entre também, né, o violador de direito. Dediane, a gente sabe que as políticas públicas são importantes porque definem realmente regras para que o direito desses gêneros sejam respeitados. Hoje você avalia que há uma evolução boa no sentido das leis que garantem e dão essas garantias a esses gêneros que a gente está discutindo aqui da diversidade sexual? Pronto. Eu acho que a gente consegue, né, nessa última década em especial, a gente consegue consolidar algumas pautas políticas, né, do movimento LGBT no Brasil. Né? A gente vai ter, né, no ano de 2011, o reconhecimento da união estável, né, pela Suprema Corte Brasileira, que isso em 2013 vai se tornar, né, do direito ao casamento civil, né, em 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente vai ter também, no ano de 2018, o reconhecimento da retificação de prenome de gênero de travestis e transexuais direto no cartório, sem um processo judicial, né, também pela Suprema Corte. E no ano de 2019, a gente vai ter o reconhecimento da LGBTfobia como crime de racismo no Brasil. Então, nessa última década, né, o judiciário brasileiro ele vai reconhecer, né, os direitos da população LGBT. No campo local, né, é importante dizer que Fortaleza sempre foi muito vanguardista no que se trata dos direitos da população LGBT. Né? Desde 98 que a gente vai ter lei de combate à discriminação na cidade de Fortaleza. Né? A cidade de Fortaleza vai ter um conjunto de datas, né, no calendário da cidade, como, por exemplo, o Dia Municipal da Visibilidade de Mulheres Lésbicas e Bissexuais, né, como o Dia do Orgulho LGBT, né, no mês de junho. Né? Então, Fortaleza também vai ter uma política estruturada, como coordenadoria, centro de referência, plano, né, conselho municipal. Né? Então, Fortaleza, né, avança junto com a pauta nacional, né, no que se trata da garantia do direito. É importante dizer que a gente está trabalhando numa perspectiva do respeito à diversidade, de valorização da diversidade. A evolução das leis ajuda também a uma compreensão maior da sociedade como um todo em relação ao reconhecimento desses gêneros, né? Sim, eu acredito que tem instituições importantíssimas, né, nesse debate. Eu acho que, primeiro, é um movimento social organizado, é a sociedade civil. Né? Eu acredito também que a comunicação, a mídia, né, os veículos de comunicação, no campo da denúncia das violências, no campo da denúncia e da não naturalização dessas violências é importantíssimo, como também o controle social, o advocacy feito pelo judiciário, né? No campo do legislativo também, que eu acho que é uma das maiores dificuldades desse movimento, é avançar no campo do legislativo,
mas também a resposta do poder executivo na execução das políticas. Então, eu acredito que é um conjunto aí, né, de mudanças. A gente precisa avançar muito mais, porque a gente ainda tem relatos e casos de discriminação e violência, mas a gente precisa refletir também que a gente avançou, né, em vários pontos, mas a gente precisa avançar ainda mais. Olha, a data da visibilidade de mulheres lésbicas e bissexuais é celebrada a fim de que elas reivindiquem representatividade e visibilidade para afirmarem suas identidades dentro de uma sociedade que ainda segue os padrões heterossexuais. As mulheres lésbicas ainda são alvo de violência simbólica, verbal, psicológica, física e econômica em todos os espaços. Dediane, a gente falou realmente da questão de direitos e tudo, mas a gente sabe que realmente ainda existe realmente uma discriminação muito grande e esses gêneros no dia a dia, né, sofrem essa discriminação que precisa realmente ser denunciada e os direitos garantidos. Por isso daí esse trabalho tão importante do Centro de Referência, né? Sim, é importante também a gente falar, dentro do campo das violências domésticas, né, que a Lei Maria da Penha também vai reconhecer, né, os relacionamentos, né, e as uniões de mulheres lésbicas e bissexuais. Né? É importante a gente colocar que dentro do campo da violência doméstica, né, desde a criação da Lei Maria da Penha, ela vai fazer esse recorte de reconhecimento dessa orientação sexual das mulheres lésbicas, né, que aí a gente também vai ter outra rede aí que vai amparar esses casos de violências, né, que é a Casa da Mulher Brasileira, o Centro de Referência da Mulher, né, que vai acolher as demandas de violência, né, de casais homoafetivos, no caso de lésbicas. Mas no caso que eu estava te falando, essa questão, a discriminação, ela é ainda muito forte. E daí, vamos dizer, esses casos precisam ser devidamente denunciados, né? Sim, é importante que qualquer caso de violência, eu sempre falo que a gente não pode naturalizar a violência, seja ela qual for. Né? No caso da violência, que é motivada pela orientação sexual, pela identidade de gênero, é necessário que a gente denuncie, né? Que a gente procure os serviços de denúncia, né? Seja o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, né? Seja buscando o próprio Centro de Referência LGBT Janaína Dutra, né? Que é um equipamento da nossa cidade que está funcionando, né? Então, é importante que a gente denuncie para que a gente possa investigar os casos, que a gente possa cobrar uma apuração dos casos de violência, né? Então, quando a gente denuncia, a gente torna público a violência, né? Para a gente desconstruir, né, essas violências, a gente precisa de denunciar. No caso aqui de Fortaleza, como é que estão as ações educativas? Porque é importante realmente que a sociedade como um todo, provavelmente as pessoas que defendem a causa da diversidade sexual, possam ajudar nessa questão da conscientização das pessoas. Quais são as ações educativas que vêm sendo feitas para que a sociedade possa se envolver cada vez mais nessa luta? Pronto, a gente tem uma campanha, né, que a gente vem consolidando ela, que é a divulgação. A primeira coisa é divulgar o que a gente tem, né, de marco legal, o que a gente tem de lei, né, que ampara o direito da população LGBT na cidade de Fortaleza. Né? Além disso, né, a gente construiu uma estratégia de caminhar pela cidade, né, com a campanha, dizendo que o respeito é algo importante e é importante respeitar todas as pessoas. Né? Nesse campo, a gente caminhou por todas as unidades básicas de saúde, a gente caminhou por várias escolas municipais discutindo na educação de jovens e adultos, né, discutindo o campo do respeito. Um conjunto de ações culturais foi realizado pela cidade, também na discussão do respeito. Então, a gente vem construindo, né, ao longo desse tempo da coordenadoria, né, um conjunto de ações estruturadas no combate à LGBTfobia. Há um avanço hoje, por exemplo, no município de Fortaleza, até tomando por base o trabalho já desenvolvido pelo Centro de Referência Janaína Dutra, nessa conscientização? Você considera que os últimos anos têm sido de avanço nessa luta pela diversidade sexual? A gente não tem como fazer uma medida, né? É importante dizer, né, como eu falei anteriormente no bloco anterior, Fortaleza sempre foi uma cidade muito vanguardista no que se trata dos direitos da população LGBT. Mas também Fortaleza, né, hoje é uma das capitais que mais tem assassinatos de LGBT, né, com atravessamento da LGBTfobia.
né, é importante, né, que a gente cobre, e aí é do âmbito, né, do governo do Estado, no âmbito do governo federal, é que a gente construa senso de mensurar, né, o tamanho dessas violências, o tamanho dessas violações. Os dados que a gente tem são dados de denúncias de violência, né? Então não são dados de violência, são dados de denúncias, de violências que foram denunciadas, né? A gente percebe que as pessoas estão denunciando cada vez mais essas violências, né? A gente no centro de referência, a gente recebe a denúncia, a gente tenta apurar a denúncia e a gente tenta dar um encaminhamento para a vítima, né? Mas tem outros canais que não conseguem fazer todo esse atravessamento, todo esse cuidado das violências. Então, eu acredito que a gente precisa construir essas estratégias. Fortaleza avança, né, no campo de ter uma política consolidada, diferente de outros estados, outras capitais brasileiras, que não vão ter, por exemplo, um centro de referência, né? Fortaleza avança dentro do processo de divulgar toda a legislação municipal, né, que tem de combate à LGBTfobia, né? Então, Fortaleza avança porque ela sempre foi vanguardista nessa pauta, mas a gente não tem como medir, né, esse crescimento por exemplo, de pessoas mais sensibilizadas, né, porque as ações, né, elas não temos ainda um número de casos de violência, de casos de discriminação, né, e sim número de denúncia. Historicamente, as mulheres sempre tiveram aquela questão da dificuldade de denunciar casos de violência, né? E isso, nas últimas décadas, vem mudando. No caso da população LGBT, ainda existe hoje muito medo em relação a denunciar os casos de violência? É importante a gente dizer, né, que a LGBTfobia ela só é reconhecida no Brasil, né, no ano de 2019. A gente comemorou um ano, por exemplo, de reconhecimento da LGBTfobia como crime, como tipificação de crime no Brasil, né, a exemplo da injúria racial. É importante a gente dizer que a gente tem o próximo passo, né, que é de sensibilizar, por exemplo, a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, para que reconheça também essa violência, no caso, quando chega na delegacia para o boletim de ocorrência, né, quando a pessoa relata da violência e que é uma pessoa LGBT. Então, a gente precisa construir agora protocolos, né, de atendimento para reconhecer essas violências. É importante a gente, quando a gente faz esse comparativo, né, da violência contra a mulher, quando a gente faz o comparativo, né, do próprio feminicídio, né, que quando a gente reconhece o feminicídio vira lei, a gente vai ter um número totalmente elevado de casos de feminicídio, né, no Brasil, a gente também tem que fazer o mesmo passo com a LGBTfobia, né? É importante, né, a gente compreender que a gente está num momento, né, onde as pessoas estão denunciando mais, né? Esse debate ele está na pauta do dia, né? O debate da LGBTfobia está na pauta do dia, o debate do feminicídio, da violência contra a mulher está na pauta do dia. Então, é importante que a gente garanta uma rede de amparo, né, para as pessoas que denunciem. Porque é importante dizer que muitas das vezes essas pessoas ainda têm, por exemplo, uma relação afetiva, tem uma relação de dependência econômica, né, e que muitas vezes não denuncia, né, porque não tem essa rede de amparo, né? Então é importante que a gente fortaleça, né, essa legislação, que a gente construa protocolos e que a gente também construa estratégias de amparo. Dediane, em relação ao Dia da Visibilidade Lésbica, né, que transcorre amanhã, dia 29 de agosto, diante aí desse quadro aí da pandemia ainda do coronavírus, haverá alguma programação ou, infelizmente, aí não será possível fazer nenhum tipo de atividade diante ainda desse quadro aí da pandemia? Não, é importante dizer que o centro de referência, né, continua funcionando, né, inclusive no caso, fazendo atendimento presencial. Ações de visibilidade, de promoção, a gente está impossibilitada de realizar por conta do processo da pandemia. A gente não tem como mobilizar as comunidades para realizar ação de sensibilização, ação de promoção do respeito, né, por conta do processo da pandemia, como um conjunto de outras ações que a gente tinha planejado, né, ao longo do semestre passado e desse semestre, né? A gente está montando algumas estratégias de pensar como que a gente vai construir incidência nos equipamentos públicos municipais, né, no combate à violência institucional, né, e também no campo do atendimento. A gente não tem nenhuma ação presencial
né, para esse período alusivo à visibilidade lésbica e bissexual, né? Mas em relação ao atendimento presencial lá no centro de referência, já foi completamente retomado aí nesse período, Sim, né? já sim. Pois é isso, então. Gostaria de agradecer sua presença aqui no Notícias de Fortaleza e deixar aqui as portas abertas para qualquer ação aí, qualquer atividade aí do Centro de Referência Janaína Dutra nessa luta pela diversidade sexual aqui em Fortaleza e que realmente a cada ano vem ganhando mais força e ganhando mais visibilidade, que é importante manter essa pauta sempre em discussão na sociedade. Muito obrigado pela presença, Dediane. Nós vamos a um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. É um instante só.